Nós vamos ler no capítulo 5, do versículo... Vai colocar aqui, Jess? Ou eu leio? Leio aqui? Então deixa aqui comigo. Você que tem sua Bíblia aí pode abrir. Nós vamos ler no capítulo 5 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 16. O Sermão do Monte é o discurso mais emblemático do ministério de Jesus. Você que assistiu The Chosen, viu Jesus conversando com Mateus enquanto ele preparava o discurso. Aquela cena da conversa não é bíblica, mas é divertida. Jesus ali com Mateus preparando o discurso, é bem legal. O discurso do Sermão do Monte é o mais famoso de Jesus e não à toa. É porque o que ele estabelece no Sermão do Monte é mais do que suficiente para que a gente consiga entender como nós somos convidados a nos comportar. Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ó, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse é o começo do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é Mateus 5, 6, 7. O começo é Mateus 5. Primeira coisa que Jesus faz, primeira coisa que Jesus fala no Sermão do Monte é isso aqui. É necessário entender o que vem antes. O que vem antes. O Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, Jesus, o texto diz que ele, vendo as multidões, subiu ao monte e se assentou. Só depois que ele viu as multidões e se assentou é que seus discípulos se aproximaram. Versículo 1. O que significa? Quando os discípulos se aproximam de Jesus, ele já está lá. Quando você faz movimento para se aproximar de Deus, ele já estava pronto esperando. O que significa? Sempre na história bíblica, sempre na estrutura da fé que nós temos, Deus está esperando. E a gente que faz o movimento, sempre. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai está no portão. O pai está na frente de tudo esperando que o menino voltasse, que o filho voltasse. Sempre Deus já está pronto esperando e nós é que fazemos a nossa parte depois de ele já ter feito a dele. Quando ele diz, estou à porta e bato, ele já está na porta, ele já bate, o primeiro movimento sempre é de Deus. Se hoje você crê em Deus, se hoje você tem fé em Deus, não é simplesmente porque você escolheu. Primeiro houve um movimento da parte de Deus. Primeiro houve um agir da parte de Deus para despertar isso no seu coração. Se ele não tivesse despertado isso no seu coração, você não tinha dito sim. Ah, mas fui eu que disse sim. Mas primeiro ele fez um movimento para alcançar você. O que significa? O simples fato de numa tarde, numa noite como a de hoje, você crer, é a prova de que houve um movimento do Espírito Santo de Deus em direção a você. Talvez hoje, ouvindo essa palavra, diante dos louvores, você não sinta nada. Talvez você não entenda,
Talvez você ache estranho, eu não sei quem está assistindo, só que o simples fato de você ter se movido até aqui, estar aqui com ouvidos abertos, mente atenta, é porque certamente o Espírito Santo de Deus soprou sobre você e te conduziu até diante dele, senão você não viria. Senão você não conectaria, senão você não estaria ouvindo essa palavra. O Espírito Santo de Deus de alguma forma está movendo dentro de você, você querendo ou não, você acreditando ou não, você gostando ou não, e o principal, você sentindo ou não. Você não precisa sentir nada. A coisa acontece você sentindo alguma coisa ou não sentindo. Jesus chama a galera, senta, e quando ele vai pregar para a galera em Mateus 5, é importante entender que em Mateus 4 acontece algo importantíssimo. O maior discurso de Jesus em Mateus 5 começa em Mateus 4, porque em Mateus 4 ele é tentado. Ele é tentado no deserto. Logo depois de ser tentado no deserto, o texto diz que se inicia o ministério e que multidões começam a segui-lo. Houve todo um mover antes desse discurso. Houve todo um mover antes de ele passar essa lição. Por quê? Porque não era uma lição qualquer. Não era uma lição à toa. Não era uma lição moderna. Era a lição. Ele precisava que você recebesse essa lição e que com essa lição você definisse a forma como você ia viver. A forma como você ia agir. E ele começa a estrutura da narrativa dele repetindo 8 vezes a mesma coisa. 8 vezes Jesus repete a palavra bem-aventurados. Obviamente Jesus não falou bem-aventurados porque ele não falava português. A palavra no original que Jesus usou foi Macários. Ele disse Macários. Esse Macários, algumas Bíblias hoje traduzem por felizes. É possível que você tenha uma Bíblia, abra sua Bíblia e esteja escrito felizes os que isso, felizes os que aquilo. Bom, mas quando você vai ao original da palavra, a melhor tradução para Macários não é felizes. Porque o conceito de felicidade é um conceito altamente volúvel, altamente modificável. Em algum momento é possível que você esteja feliz e nem note. Em outro, é possível que você queria estar feliz e não consegue. É possível que no dia que você recebeu o aumento, fechou com o cliente, comprou a viagem que você queria, trocou o carro, alguma coisa dentro de você faça você não sentir felicidade plena. Eu não sei se você já percebeu um dia que era para estar tudo bem e você não estava plenamente feliz. Por que isso é possível? Porque a felicidade é um conceito volúvel. A felicidade é um conceito extremamente variável. A felicidade hoje tem, amanhã não tem mais. Felicidade muda. Felicidade, por exemplo, é absolutamente possível você estar em paz sem felicidade. É absolutamente possível. O que significa? Hoje, por exemplo, no dia de hoje, faleceu a mãe de um amigo meu, a mãe do Márcio Jacobelli. Hoje faleceu a mãe do Márcio Jacobelli, que é um amigo meu. A mãe do Márcio Jacobelli era idosa. Ela tinha acho que mais de 70 anos, com certeza. Mais de 80. O Jacobelli hoje certamente não está feliz. Certamente não está feliz. Mas eu conheço o Márcio e eu sei que ele está em paz. Porque eu sei que ele entregou para a mãe dele tudo que ele podia. Eu sei que ele é grato por todos os anos que ela viveu. Eu sei que ele é grato a Deus por ter dado a oportunidade de estar com ela por tanto tempo. E hoje ele está em paz e não está feliz. Ele está em paz e absolutamente triste. É possível estar em paz sem felicidade. Então, não importa tanto assim eu ter motivos para felicidade se eu não estiver em paz. É possível sentir felicidade no caminho errado. É possível que um ladrão que tenta um assalto e consegue e mata quem estava lá e rouba quem estava lá e sai com a mochila cheia de dinheiro no carro, ele comemora. Feliz. Porque ele conseguiu executar o plano dele. E ele sente felicidade. Ou seja, sentir felicidade não quer dizer nada. Porque é possível estar feliz no caminho errado. É possível estar feliz fazendo a coisa errada. É possível sentir felicidade fora do propósito de Deus para a sua vida. Então não é sobre felicidade. Felicidade é muito pequena. Felicidade é muito bobo. Felicidade não serve. A palavra que Jesus usa, Macários, lá na profundidade significa caminho certo. E aí a gente traduziu isso para bem-aventurados. Ou seja, felizes aqueles que estão nesse caminho. Ou seja, a aventura é boa.
estão bem-aventurados, estão no bom caminho, estão na jornada certa, estão na trilha correta. Eles são bem-aventurados. E aí Jesus faz uma explicação profunda para dizer quem são aqueles que são bem-aventurados. Quem são aqueles que estão no caminho certo. E ele faz isso de uma maneira curiosa. Porque Jesus, durante 8 frases, ele fala aquilo que nós deveríamos fazer, nós deveríamos ser, ele nos passa atividades, qualidades que nós devemos ter, e nas 8 vezes, logo em seguida de dizer a qualidade que nós devemos ter, ele faz promessa. Ou seja, ele fala o que é para você fazer, e logo em seguida ele faz uma promessa. O que significa? Ele está fazendo promessas de acordo com as qualidades que ele está dizendo para você ter. Ou seja, muitas vezes a gente se comporta como quem quer a promessa, o cumprimento da promessa, a resposta da oração, e a gente esquece da nossa parte. A gente esquece do caminho ao qual a gente foi instruído, da prática ao qual a gente foi direcionado. O que significa? O discurso do Sermão do Monte não é um discurso poético. Gente, Jesus não fez o discurso mais famoso da história da humanidade para fazer uma poesia. Olha, bem-aventurados aqueles que tiverem sede. Não, é prático. Ele está convidando você a praticar cada uma daquelas 8 coisas. É verdade que cada uma das promessas que ele faz tem a ver com um dos itens pelo qual ele falou que você é bem-aventurado. Mas também é verdade, e você vai ver, que não tem como você ter uma das bem-aventuranças e abandonar as outras. Não tem como. Você vai ver como elas se interligam. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar por elas. E você certamente nunca mais vai ler o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, entendendo do mesmo jeito que você entendia antes. Você nunca mais vai conseguir ler o Sermão do Monte sem lembrar do que realmente significam cada uma dessas 8 bem-aventuranças. E certamente elas são um convite para que você viva dessa maneira. Guilherme, o que eu faço para ter uma vida melhor com o meu cônjuge? Pratique os 8 itens das bem-aventuranças faladas por Jesus. Guilherme, o que eu faço para ajudar meu filho? Pratique os 8 itens das bem-aventuranças de Jesus. Guilherme, quero casar e não estou achando quem. Pratique os 8 itens das bem-aventuranças de Jesus. Guilherme, minha empresa está me dando trabalho demais e dinheiro de menos. O que eu faço? Pratique os 8 itens das... Por quê? Porque Jesus disse que se você fizer isso vai dar bom. Jesus poucas vezes fez isso, gente. Poucos registros nós temos de Jesus dizendo vai dar bom. Faz isso aqui que vai dar bom. E esse é um registro que nós temos de Jesus dizendo vai dar bom. Ou seja, quem são os felizes? Os felizes são aqueles que estão no caminho bom. Aqueles que são bem-aventurados, e aí ele explica. A primeira, ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos lá. Tem muita gente que ao longo da história da igreja usou esse versículo para defender a pobreza. E não faz o menor sentido. O texto bíblico, a essência do texto bíblico, todos os manuscritos, todas as versões mais poderosas e verdadeiras da Escritura não falam sobre dinheiro aqui. Bem-aventurados os pobres em espírito. O que significa ser pobre? É engraçado usar esse termo. A gente se acostumou a acreditar que pobre é quem não tem dinheiro. Quem é o pobre? É quem não consegue pagar as contas, quem não consegue ter dinheiro, quem não... Esse conceito não faz sentido. Ele não faz o menor sentido. Porque numa sociedade como nós estamos organizados, por exemplo, quem tem filho muito pequeno, de 2 aninhos, 3 aninhos, seu filho pequenininho não consegue pagar as contas dele. Ele não tem dinheiro. Ele não é capaz de se autossustentar. Ele não é capaz... E nem por isso ele é pobre. Porque basta que tenha um pai rico. Se ele tem um pai que tem dinheiro, o filho não precisa ter dinheiro. Ele vai precisar ter dinheiro quando ele ficar adulto. Verdadeiramente, quem é o pobre? É quem não tem capacidade de salvar a si mesmo. Conceito de pobreza, incapacidade de salvar a si mesmo. Quem é o pobre de verdade? Não é quem não tem prato de comida, é quem não tem prato de comida e nem boca para pedir. Porque quem não tem prato de comida, mas tem boca para pedir, come. Quem não tem onde dormir, mas tem boca para pedir, dorme e consegue. Quem é o pobre de verdade? É quem não consegue se ajudar.
é quem não consegue se salvar, é quem não consegue se sustentar. Quando você for abordado num sinaleiro por alguém pedindo uma moeda, tenha certeza, essa pessoa não é a mais pobre que você vai ver. Porque tem também o pobre que não tem a moeda e nem a boca para pedir. O pobre é quem não consegue salvar a si mesmo de jeito nenhum. E é nessa lógica que Jesus vem e diz assim, ó, bem-aventurados vocês, se vocês entenderem que em espírito vocês são pobres. Bem-aventurados vocês, se vocês entenderem que vocês não podem salvar a si mesmos. Bem-aventurados vocês, se vocês aprenderem que não tem nada que vocês possam fazer para que vocês salvem a vocês mesmos. E se vocês entenderem isso, de vocês é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Aí você é bem-aventurado, aí você entendeu tudo. E Jesus dizer isso é surreal. Porque Jesus diz que o reino vai ser dado aos pobres num contexto onde tudo era dado aos ricos. Tudo era para os ricos, toda Israel era para os ricos. Toda Israel era para quem tinha. E ele chega e diz assim, ó, ei, o reino dos céus é para os pobres. Aqueles que reconhecerem que não conseguem fazer nada para salvarem a si mesmos. E aí quando você começa a entender isso aqui, você começa a entender quando em Mateus 6, Jesus vai explicar o perigo de ser rico. Quando depois ele vai dizer, cuidado, os ricos, muitos não entrarão do reino dos céus, é mais fácil um camelo passar do fundo de uma agulha do que um rico. Por quê? Porque não é dinheiro o problema. É a sensação única e incomparável que o dinheiro traz de suficiência. Porque, perceba, o dinheiro traz poder. Quem quer poder, tendo dinheiro, consegue. O dinheiro traz fama. Dá para comprar fama com o dinheiro. O dinheiro traz acesso. Você quer chegar em alguma pessoa, se você tiver dinheiro, você chega. O dinheiro traz prazeres. Você banca prazeres. Em algum nível, o dinheiro traz saúde. Porque tem coisa que o dinheiro não compra da saúde, mas tem um monte de coisa que compra. Tem um monte de coisa de saúde que o dinheiro compra. O dinheiro traz felicidade? Traz, lógico. Porque ele paga coisas que fazem a pessoa se sentir feliz naquele momento. Ainda mais você entendendo como o conceito de felicidade é volúvel e variável. O dinheiro traz felicidade, lógico. Ele paga a terapia. A pessoa que não está feliz vai lá, faz a terapia e melhora. E se não resolver, paga o remédio. Para colocar serotonina, endorfina para dentro e começar a se sentir... O dinheiro traz felicidade. O dinheiro traz um monte de coisa. O dinheiro traz tempo? Claro que traz. Lógico que traz. Tem voo para o mesmo lugar que um voo leva 4 horas e o outro leva 18. Porque o de 4 horas é mais caro. E aí você paga e não faz escala. O dinheiro traz tempo. O dinheiro compra um pouco de tudo do que existe no mundo. Menos de Deus. Então, por que o aviso de Jesus sobre a riqueza é tão importante? Porque o dinheiro traz sensação de suficiência, porque no mundo em que nós vivemos, realmente o dinheiro te faz suficiente. Quanto mais dinheiro você tiver, menos problema você tem. Quanto mais dinheiro você tiver, mais amigos você faz. Quanto mais dinheiro você tiver, mais lugares você frequenta. O dinheiro compra um pouco de tudo que existe, menos de Deus. De Deus, rapaz, você pode ter o quanto você quiser e pode comprar o quanto você quiser. O Elon Musk compra quantos terrenos ele quiser em Marte, na Lua, na Times Square, e ele não compra 1 metro quadrado no céu. Essa é a lógica que nós precisamos entender por que somos convidados a ser pobres em espírito. Essa é a primeira. Segunda, ele diz, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Entenda, é como se ele dissesse assim, ó, felizes os infelizes. Porque ele está dizendo, bem-aventurados os que choram. Quem chora? Quem está triste. Felizes vocês que choram. Bem-aventurados vocês que ficam tristes. Entenda, aqui é importante perceber que se somente entender isso, você fica louco. Uma bem-aventurança leva a outra. Esse bem-aventurados os que choram não é quem chora porque o cachorro morreu. Não é quem chora porque deu uma topada na cama com o mindinho. Não é quem chora, tem gente que dá até uma agonia, não é quem chora porque o boleto venceu e eu não tenho para pagar, daí eu choro triste porque eu não paguei o boleto. Não é isso. Perceba, ele acaba de dizer que bem-aventurados são os pobres em espírito. E logo em seguida ele diz, bem-aventurados os que choram. Por qual motivo será? Entenda, uma coisa é você entender que você é espiritualmente pobre. É uma coisa, eu entendi. Eu sou espiritualmente pobre, não tem nada que eu possa fazer. Só a misericórdia de Deus para me salvar. Isso é uma coisa. Outra coisa é chorar por isso. Outra coisa é você dobrar o joelho e dizer assim, Deus, que tristeza, eu estou lascado se não for o Senhor. Outra coisa é se debruçar
num culto, fechar o olho e dizer, Senhor, me perdoa, tem misericórdia. É outra coisa, é diferente, é outro rolê. Existe uma diferença, a palavra de John Stott, entre confissão e contrição. Eu não sei se você já ouviu na linguagem bíblica alguma vez, que o coração contrito e o espírito quebrantado, linguagem bem de igreja assim mesmo. Uma coisa é você confessar seu pecado. Outra coisa é ter um coração contrito por ele. Tem um monte de gente que reconhece que é pobre espiritualmente, que reconhece que precisa de Deus, só que não chora mais quando peca, não corre mais para Jesus quando erra, derrama lágrima assistindo série, não derrama lágrima diante do Senhor, porque o coração está tão fechado, tão machucado, tão duro, que é fácil chorar com o Reels do cachorrinho da Bulgária. E é difícil derramar lágrima diante do Senhor. É fácil chorar quando quebra a perna. O vizinho quebra a perna e você fica com dó dele, aí chora. É difícil chorar pelo próprio pecado. Por quê? Porque são corações duros. Se isso acontece com você, você precisa lembrar que seu coração está duro. Seu coração está muito fechado. E Jesus tem uma promessa para você. Ele diz, ó, bem-aventurados vocês que choram, porque vocês serão consolados. Perceba, não é você que chora porque aconteceu um problema. É você que chora porque entendeu que precisa de uma graça do Senhor, senão não tem jeito. E aí se você chora assim, ele diz, fica em paz, você vai ser consolado. No Salmo 51 a gente vê Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi chorando suas pitangas. Se você nunca fez isso, leia o Salmo 51. O que é o Salmo 51? Davi chorando as pitangas. Davi dizendo, Senhor, meu pecado está bem na frente de mim. Meu pecado me persegue dia e noite. Eu só peco. Eu sou muito ruim. O que ele está fazendo? Chorando. E aí o que acontece? Ele é consolado. Jesus aparece e temos um homem segundo o coração de Deus em Davi. Segundo, chore. Se você não consegue hoje ter um coração contrito, quebrantado, essa é uma grande meta para buscar. Terceiro, ele diz, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E esse versículo não faz o menor sentido. Eu posso me mexer? Esse versículo não faz, graças a Deus, esse versículo não faz o menor sentido. Bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. Não faz sentido. A lógica de receber alguma coisa, receber uma terra é poder. A lógica de receber uma terra é grandeza, é dinheiro, é conquista. E ele diz o contrário. Ele fala, se vocês forem humildes, eu tenho um presente para vocês. Eu tenho uma herança para vocês. Só que é necessário entender que contexto de humildade é esse. Não é bem-aventurados os... A gente usa a palavra humilde errado. Essa é a verdade. No Brasil, língua portuguesa, a gente usa mal a palavra humilde. A gente fala que vem de uma família humilde. E às vezes a família não é humilde, é arrogante. Só que a gente usa o humilde para dizer que é pobre. Não, a gente veio de uma família humilde lá do interior. Não é verdade, você veio de uma família pobre. Pode falar assim, sem medo. Pobre. Vim de uma família sem dinheiro. Vim de uma família que vendia o almoço para comer a janta. Vim de uma família que latia para economizar cachorro. Vim de uma família muito simples. Não tinha dinheiro. O que significa? Minha família não tinha dinheiro. Vim de uma família muito simples. Humilde é outra coisa. Humilde não tem nada a ver. Humilde é outra coisa. Então, o humilde é o terceiro que Jesus fala. Por quê? Porque o primeiro foi bem-aventurados os pobres em espírito. O segundo, bem-aventurados os que choram, por serem pobres em espírito. E o terceiro é bem-aventurados os humildes. Por que eu me torno humilde? Porque eu reconheci que eu sou pobre em espírito e choro por causa do meu pecado. Aí eu fico humilde, eu digo, eita, eu preciso mesmo de ajuda. Aí eu me torno humilde. E se eu me torno humilde desse jeito, aí eu me torno cidadão do céu. Porque eu entendo que eu não estou conquistando o céu por causa do que eu fiz, mas por causa da graça que eu recebi. Só que até chegar nessa humildade tem duas bem-aventuranças antes. Eu reconhecer minha pobreza em espírito, eu chorar pela minha pobreza em espírito para ser consolado, e aí eu ganho uma humildade da parte de Deus. E aí qual é a promessa? Se você for humilde, vocês recebem a terra por herança. Aqui e depois. Aqui, presta atenção, aqui e depois. Sabe por quê? A maior parte das pessoas com quem você convive são pessoas que a terra governa elas. E não que elas governam a terra. A maior parte das pessoas que você conhece são pessoas que o carro governa elas. E não que elas governam o carro. Que a viagem desejada governa elas. E não elas não elas que governam a viagem desejada. A maior parte das pessoas que você conhece se movem por causa das coisas que podem ser compradas. Quando você se torna humilde, porque chorou, porque entendeu sua pobreza de espírito, aqui você já começa a governar a terra, porque a terra não governa você, é você que governa ela. Ou seja, o seu salário não te governa, é você que governa seu salário.
Sua empresa não te governa, é você que governa a empresa. Por quê? Porque você está dotado de humildade. Tem uma humildade tão grande que diz assim, não faz sentido eu me achar. Não faz sentido eu achar que eu dei certo. Não faz sentido eu me vangloriar. Por quê? Porque eu estou dotado de humildade, porque eu comecei a chorar, porque eu entendi minha pobreza de espírito. Amém? Você está entendendo ou não? E aí o que acontece? Você ganha a terra para governar aqui e você ganha a terra para governar no futuro. Por quê? Porque a palavra diz que nós teremos um novo céu e uma nova terra que o Senhor dará para nós. Quem herdará essa nova terra? Os humildes. Essa é a terceira bem-aventurança. Você nunca mais vai ler as bem-aventuranças de Mateus 5 do mesmo jeito. 4. Ter fome. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Assim como o primeiro, que é bem-aventurados os pobres em espírito, esse aqui foi usado erradamente muitas vezes. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Aí, ó. Não é verdade. Essa fome e sede aqui não é de pão de suco, gente. É de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Sabe o que é a igreja brasileira precisa entender? Que é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não está escrito bem-aventurados os que fazem justiça. Está escrito bem-aventurados aqueles que desejam justiça, não aqueles que arregaçam tudo e fazem do seu jeito. Bem-aventurados aqueles que querem que Deus faça justiça, não aqueles que se pagam de Deus, se vestem de Deus para tentar fazer justiça ao seu próprio meio, com a sua própria lógica de justiça. Não é isso que o texto bíblico explica. Jesus poderia ter feito justiça com as próprias mãos, mas ele disse, ei, não é minha hora. Eu vou e eu volto para julgar vocês. Ele disse, vai chegar a minha hora. E quando chegar a minha hora, eu volto como juiz. Só me espera. Só me espera que eu volte e quando eu voltar como juiz, vocês vão ver. Mas agora não. Agora é amor. João 3,17, eu vim ao mundo para salvar, não para julgar. Depois ele julga, primeiro ele salvou. Uma característica de ter fome e sede de justiça não vem sem as 3 primeiras. Eu tenho desejo que as coisas sejam justas. Tem nada. Se você não for pobre em espírito, não chorar pela sua pobreza em espírito, e não for humilde, você não tem desejo, fome e sede de justiça. Você tem a vontade de fazer as coisas do seu jeito. Porque quando eu choro pelos meus pecados, reconheço minha pobreza de espírito e fico humilde, eu entendo que quem faz a justiça é o Senhor. O que é justiça? A primeira justiça que precisa existir é a justiça legal. A justiça que torna as coisas corretas. Ou seja, nós não somos justos. Precisamos que alguém nos justifique. Quem fez isso? Jesus na cruz do Calvário para a honra e glória de Deus. Ele fez. Nós fomos justificados. Aí depois o que acontece? Existe uma segunda justiça. Que é qual? Agora que eu fui salvo, agora que eu fui remido, eu preciso andar do jeito correto. Eu preciso viver reto. Eu preciso viver em retidão, porque senão eu não testifico. Senão eu não dou exemplo. Senão eu não dou testemunho. Como é que eu vou dizer que eu acredito em Deus, que eu fui salvo por Jesus, se eu ando igual um Satanás? Se eu frequento os mesmos lugares, se eu converso sobre as mesmas coisas, se eu assisto as mesmas porcarias na internet, se eu reclamo de tudo igual eu fazia antes, não. Aí eu não estou dando testemunho de nada. A segunda justiça é moral. Eu ando num caminho reto. Andar num caminho reto dá para descobrir no histórico do seu celular. Se você anda num caminho reto. Se descobrir que você anda num caminho reto, você descobre na conversa que você tem com os amigos, com as amigas. Você descobre que você anda num caminho reto bem fácil. E aí tudo aquilo que você fica meio com medo de alguém ver é porque você não está andando no caminho reto, está andando no caminho torto. Pronto, é mais do que o suficiente para você descobrir. Primeiro, fome e sede de justiça. Justiça legal, ele fez por mim. Fome e sede de justiça, justiça moral. Eu ando no caminho certo pela graça de Jesus que ele derramou sobre mim. E terceiro, fome e sede de justiça social. Porque nada me adianta eu ter sido liberto por Jesus se os meus irmãos não forem. E perceba, depois de você reconhecer que é pobre em espírito, depois de você chorar por isso, depois de você ser tomado de humildade, começa a nascer em você uma fome e uma sede. Qual? Eu preciso levar esse Jesus. Eu preciso que pessoas ouçam desse Jesus. Eu preciso ajudar quem não está bem. Porque eu quero justiça para a sua... Só que depois de muito tempo, o seu coração precisa ser tomado de amor, senão você vira um chato. Senão você vira um compartilhador de post nos stories. Olha como está Santa Catarina. Olha como está o Brasil. Olha como está meu vizinho. Olha também vocês que só fazem isso. Isso não é fome e sede de justiça. Isso é chatice. E eu fui um baita de um chato por muitos anos.
Você que me conheceu, o Yuri acena com a cabeça bandidamente, porque ele me conheceu, eu era insuportável. Quando você acha que tem fome e sede de justiça, mas o que você tem é distância do Senhor, você fica defendendo político na internet. Quando você acha que tem fome e sede de justiça, mas o que você tem é distância do Senhor, você tem certeza que seu partido é a melhor coisa para o Brasil. Você tem certeza que a melhor coisa que pode acontecer no Brasil é a Globo falir. É o SBT falir. A Record, você começa a ter umas convicções fortes assim. Não, se matarem esse, daí resolve. Isso não é fome e sede de justiça, isso é distância do Senhor. Quando você se aproxima do Senhor, você reconhece pobreza espiritual. Chora porque é pecador. Com isso fica humilde. E aí você dobra o joelho e diz, Senhor, faz justiça nesse país. E se puder, me ajuda a levar um prato de comida para alguém. Isso é fome de justiça. Você reconhece que é pecador, chora diante dos seus pecados, fica humilde e diz, será que eu posso convidar alguém para ir no próximo culto? Vai fazer bem para essa pessoa. Será que se eu divulgar esse devocional aqui, alguém vai escutar? Aí eu vou estar fazendo bem para essa pessoa. Isso é fome e sede de justiça. Da maneira do Senhor, não da nossa maneira. Hoje nós temos uma justiça em partes. A nossa, justificados por Jesus. Um dia nós teremos uma justiça completa. A palavra nos diz que quando Ele vier, aí nós não vamos mais ter sede de justiça, nem sede de água, nem sede de nada. Enquanto Ele não vem, a gente busca nele. Perceba, Jesus tem 8 bem-aventuranças para você. As 4 primeiras são todas sobre você e Deus. Você reconhecer que é pobre, espiritualmente, chorar seus pecados, ficar humilde e ter fome e sede de justiça. Por que é sobre você e ele? Porque não é você que faz a justiça. É fome e sede de justiça. É tudo entre você e Deus. Da 5ª até a 8ª, aí é mais simples, porque daí ele manda você agir. Aí vira ação. Aí eu preciso ir em direção ao outro. Entenda? As 4 primeiras bem-aventuranças é você e Deus. Da 5ª à 8ª é você e seu marido. Da 5ª até a 8ª é você e seu namorado. Da 5ª até a 8ª é você e sua mãe. Você e seu filho. Você e seu vizinho. Você e o padeiro. É você e o outro. A 5ª é bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Misericórdia não é para Deus. Misericórdia é para o outro. Misericórdia você não pratica para Deus. Misericórdia você pratica para o outro. O que significa? Não tem como você dizer que se arrependeu dos seus pecados, dizer que você se arrepende das coisas que você faz de errado, se você não tem misericórdia com o seu irmão que se arrepende. Não faz sentido. Porque se você percebe que é pecador, se arrepende dos seus pecados, você entendeu que você só foi perdoado por causa da graça. E a misericórdia de Deus sobre você. Então não faz o menor sentido você dizer que se arrependeu e que foi perdoado se você não perdoa. Porque o outro irmãozinho que tem um pecado com nome diferente do seu, também precisa da misericórdia. Quando ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, não é para que, se a gente for misericordioso, aí ele vai ser misericordioso com a gente. Não é isso. É, bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque isso mostra que a misericórdia dele está sobre mim. E aí eu acesso a misericórdia do Senhor. Quando eu quero julgar o outro, quando eu digo, não, mas é que isso que ele fez não dá. Isso aí que ele fez não tem condição. Isso aí não dá. É porque eu ainda não entendi a misericórdia de Deus sobre mim. Porque entenda, se você está aqui, nesse degrau, e você acha o pecado do outro muito pior que o seu, fique em paz, tem alguém que está um degrau diferente do seu que acha o seu muito absurdo. Você entendeu ou não? Tudo que você acha que o do outro é pior, é que tem alguém achando que o seu é pior que o dele. Porque nós não fomos convidados a escolher para quem ser misericordioso. Nós fomos convidados a ser misericordiosos, porque a misericórdia do Senhor se estendeu sobre todos nós. Quando nós somos misericordiosos, a gente recebe. Se você for misericordioso, você para de ser insuportável no trânsito, buzinando para todo mundo. Se você executar misericórdia, você para de ser chato. Você para de implicar com o cônjuge. Por quê? Porque você é misericordioso em tudo que faz. E aí você entende, eita, tá fazendo isso de errado, eu também faço umas coisas erradas às vezes. Eita, tá falando desse jeito, mas às vezes eu também falo. Eita, tá sendo impaciente, mas às vezes eu também sou. Quando você é misericordioso. Essa é a 5ª. 6ª. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Gente, o que é pureza? É não ser malicioso.
Qual é o oposto de pureza? Malícia. O oposto de pureza, malícia. E o ser humano malicioso é insuportável. É uma desgraça viver com gente maliciosa. Porque ele enxerga malícia em tudo. E não é só malícia sexual. Ele enxerga malícia porque ele pensa, aqui alguém vai roubar, hein? Ele pensa, isso aqui dava para fazer uma boa. Ele pensa, aqui dava para tirar um proveito. Isso aqui não é meu, mas ninguém vai ver. Isso aqui não era para eu fazer, mas ninguém vai ficar sabendo. O olhar fica malicioso. E acredite, o olhar do malicioso vai achar coisa ruim. Para fazer, para decidir, para viver. Por quê? Porque o olhar está direcionado para isso. O olhar do puro, não. O olhar do puro, o cônjuge fala e ele pensa, credo, para que falar comigo desse jeito? E ele pensa, mas também deve estar estressado. Deve ter acontecido umas coisas que eu não sei. Não vou brigar por causa disso. O olhar do puro, ele olha para a pessoa que não está tratando bem e pensa, eita, o que será que ele tem hoje? O olhar do malicioso pensa, também não acordou desse jeito, a culpa é minha. Quando você vive as bem-aventuranças, você para de ser difícil. Você começa a aceitar as coisas. Você está entendendo ou não? O Senhor nos convida a viver com tudo isso aqui. Essas 4 últimas são só fruto das 4 primeiras. De uma vida aos pés do Senhor. A 7ª, e ele dá uma promessa, né? Os puros de coração verão a Deus, lógico. O malicioso só vê coisa ruim. O puro vai ver o quê? Vai ver o Senhor. Vai enxergar o Senhor aqui, vai enxergar o Senhor cada vez mais. 7º, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Conviver com pacificadores é uma bênção. Ser casado com um pacificador é uma bênção. É uma bênção. Sabe por quê? Porque essa aqui é a explicação para se um não quer, 2 não briga. Essa é a explicação teológica da frase se um não quer, 2 não briga. Sabe por quê? Porque se um do casal tá com a pá virada, se um do casal parece que abraçou o Satã e tá virado num bicho ruim, e o outro do casal é pacificador, acabou a briga. Acabou a briga. No começo do meu relacionamento com a minha esposa, ela não era pacificadora. Nem um pouco. E aí eu pensei, tenho 2 opções. Primeira opção é ficar bom de briga. É uma opção. E discutir mais alto, e falar, e não aceitar, e ser teimoso, e resmungão. Segunda opção é ficar pacificador. Se eu escolhesse a primeira, o casamento ia ser um inferno. Sabe por quê? Porque quando 2 brigam, sempre tem 2 querendo razão. Quando um dos 2 cala a boca, não é porque ele admite que o outro tem razão, é porque ele quer paz. Aí cala a boca naquele momento e escolhe outro para a conversa. Aí fica quieto naquele momento porque o emocional está aflorado, ou os 2 vão falar besteira. Aí fica quieto, depois conversa. Aí silencia naquele momento, quando chega a hora de conversar de novo, já é outro ambiente, já é outro pensamento. Pacificador pede desculpa quando nem precisa. Pacificador pede perdão quando nem errou. Pacificador quer a paz, gente. Sabe por que Jesus diz assim, ó, sejam pacificadores? Porque ele foi. Ele foi o maior dos pacificadores. Ele chegou num povo rebelde. Ele chegou num povo miserável. E o que ele fez? Levou paz. O que o pacificador faz? Reconcilia. O pacificador quer a reconciliação do relacionamento em que ele está o tempo todo. Pode ser com o sócio. O pacificador quer que acabe a discussão com o sócio para reconciliar. O pacificador não quer ter razão sobre o filho ou sobre o pai, ele quer reconciliar. O pacificador quer reconciliação. Jesus veio até aqui para reconciliar. E quando estavam matando ele, ele foi pacificador de novo e disse, pai, perdoa eles não sabem o que fazem. O pacificador faz isso, gente. O pacificador pede perdão pelo outro. O outro está errando e não pediu perdão para você? Peça perdão a Deus por ele. Isso é pacificador. E aí a palavra diz, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Curioso. Jesus foi o grande pacificador e até hoje nós o conhecemos como filho de Deus. Ele foi o primeiro dos pacificadores a ser chamado filho de Deus, para que nós também fôssemos. E aí tudo isso aqui nos leva a entender
o convite de Jesus para que nós sejamos nessa terra bem-aventurados, não felizes. Porque talvez você vai fazer tudo isso aqui e não vai estar feliz de vez em quando. Só que você vai descobrir que existe uma sensação aqui dentro, chamada bem-aventurança, que é de você saber que está no caminho, que é de você saber que fez o que precisava ter feito. É você saber que foi agredido verbalmente, emocionalmente. Só que aquilo ali vai te dar mais satisfação do que a felicidade. Aquilo ali vai te dar mais satisfação do que ter razão. Aquilo ali vai te dar mais satisfação do que ser o correto. Porque isso aqui vem do Senhor, não de você. Todo o resto vem de você. Esse aqui vem do Senhor. Por isso que é bem-aventurado. E aí depois de tudo isso aqui, ele termina dizendo que bem-aventurados são os perseguidos. Por causa da sua justiça. Por causa de tudo isso. Bem-aventurados vocês quando forem insultados, perseguidos, levantarem calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque essa é a recompensa porque a recompensa de vocês no céu é grande. Da mesma forma perseguiram os profetas que estiveram aqui. Entenda uma coisa. Você chegar nesse 8 aqui, não precisa ser a meta. Quero ser perseguido por causa de Jesus. Não precisa. Não precisa ser a meta, não. Então, a partir de amanhã eu vou postar um monte de coisa e vão me perseguir. Quero ser cancelado. Bem-aventurados os cancelados. Não é isso. O 8 é consequência do 7. Se você viver 7 bem-aventuranças, fique em paz. A 8 virá. Fique em paz. Daqui a pouco alguém vai olhar para você e vai começar a se incomodar por você testificar de Jesus. Não confunda. Como disse o meu amigo Rodrigo Bibo, não confunda que tenham em você, achando que tem raiva do evangelho por causa de você, quando talvez só tem raiva dos evangélicos. Tem muita gente que tem ódio dos evangélicos, não do evangelho. Porque o que tem de evangélico chato é uma barbaridade. Porque o que tem de gente falando em nome de Jesus e agindo em nome do diabo é uma barbaridade. O que tem de gente abrindo a boca para falar em nome de Deus e agindo em nome de Lúcifer é uma loucura. Então, não misture as coisas. Quando você estiver reconhecendo sua pobreza espiritual, chorando por causa dos seus pecados, humilde diante do Senhor, não fazendo com a própria mão, mas tendo fome e sede de justiça. Ah, meu irmão, você vai começar a ser misericordioso. Você vai começar a ser puro de coração. As coisas começam a acontecer naturalmente dentro de você e aí daqui a pouco vão até perseguir você. Porque você vai ser sal e luz. Sal, porque esse mundo precisa de gosto. Esse mundo está sem sabor sem Jesus. Sal, porque esse mundo precisa de algo que faça ele não apodrecer, coisa que o sal faz. Precisa de sal, para que esse mundo não apodreça até que o mestre volte. E luz, porque esse mundo está preso na escuridão. Como você vai ser sal e luz, e talvez ser perseguido por isso? Não é deixando claro sua igreja. Não é deixando claro de qual religião que você é. Não é que agora eu vou no culto, hein? Agora eu vou na missa, hein? Vocês vão ter que me engolir. Não. Você vai mostrar isso quando na fila alguém perguntar que paciência é essa que ele tem. Você vai mostrar isso quando você tiver com uma generosidade para ajudar o próximo, que alguém vai dizer, caramba, ele nem é tão rico assim para estar ajudando tanto. Você vai demonstrar isso quando você estiver entregando seu tempo para buscar a Deus e alguém vai dizer, caramba, eu estou numa correria tão grande, eu não tenho esse tempo que ele tem. Mas curioso, essa pessoa que eu estou vendo entregar tempo para Deus também tem muitas atividades. Também é cheio de compromisso e mesmo assim está arrumando tempo para Deus. Que coisa! Quando a pessoa estiver sendo julgada por muitos e você não julgar, você vai ser misericórdia. Aí você vai começar a mostrar ao mundo Jesus. Aí você começa a revelar através do amor, não da chatice. Através da vontade de que Deus faça justiça e não de você querendo fazer, porque nos stories você é corajoso.
dizendo que o Brasil tá feia a coisa. Não. Vai ser com as pessoas olhando para você e enxergando amor. Enxergando Jesus em você. Esse foi o convite dele. Se você lê as 8 bem-aventuranças e percebe que precisa melhorar isso, é a sua próxima meta para a partir de amanhã. Lê as 8 bem-aventuranças todo dia. Busca melhorar uma delas todo dia. Faz alguma prática de alguma delas todo dia. Porque a gente é bem bom quando a gente quer ganhar músculo na academia, a gente é bem bom quando a gente quer perder peso, a gente é bem bom quando a gente quer assistir aquela série que a gente gosta, a gente é bem bom quando a gente quer... Então que a gente seja bem bom em aprender todo dia a ser do jeito que Jesus convidou a gente para ser. Amém?